Nesse vídeo nós vamos continuar discutindo forças centrais e vamos introduzir o conceito de potencial efetivo, que é muito importante no estudo de forças centrais. A gente viu nos últimos vídeos algumas propriedades dessa equação diferencial, ou seja, a ideia é que você tem uma partícula, tá, em 3 dimensões, sujeitas a uma força central. Então, força central, lembrando, né, ela aponta sempre para um ponto fixo no espaço, que é o chamado centro de força, que a gente estava denotando por O. Então, qualquer ponto que o objeto esteja, ele sente uma força nessa reta aqui, que liga ele ao ponto O, pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E esse F de R daqui é o módulo da força, que depende apenas da distância ao centro de força. Então, como a gente comentou nos vídeos passados, força central para a gente é uma força que em todo ponto do espaço aponta na direção que passa pelo centro de força e tem simetria esférica, ou seja, não depende do ângulo que você está olhando, depende só da distância, né, do Rzinho, do módulo do vetor posição. Então, é uma breve revisão do que a gente tinha feito antes, né? E a gente mostrou que quando a gente tem essa equação de movimento, ou seja, quando a força é central, quando a gente tem uma partícula sob a ação de uma força central, a gente tem essas grandezas conservadas que vão facilitar muito a nossa vida, né? Então, a força central, a gente demonstrou que ela é conservativa e isso significa que a energia cinética dela mais uma energia potencial é constante. A gente mostrou como obter essa energia potencial, desculpa. Então, essa soma daqui se conserva, né? E a força central, como ela aponta sempre, mesmo ponto, como eu comentei, né? A direção dela passa sempre numa reta que passa pelo centro de força. O torque dessa força com relação ao centro de força é nulo. Então, esse momento angular com relação ao centro de força, ele é constante. Então, frisando bastante que a conservação de momento angular é com relação ao centro de força. Então, esse vetor R é um vetor que liga o ponto que a partícula está até aí o centro de força, tá? Ou seja, o momento angular com relação a outros pontos não precisa ser conservado. Então, isso são coisas que a gente falou nos outros vídeos, mas são muito importantes, então estou repetindo aqui. Se ficou corrido, peço, por favor, para vocês verem novamente os vídeos anteriores. Consequências da conservação do momento angular. Pelo fato, um vetor se conservar, são duas informações. A direção dele não muda e o módulo dele não muda. A direção do momento angular se fixa, significa que o movimento se processa num plano. Então, todo problema de força central, a gente tem um plano do movimento. Isso facilita muito a nossa vida, tá? E o módulo do momento angular se conservar significa que a gente tem essa grandeza daqui que é conservada, que relaciona o θ ponto com o Rzinho, tá? E a gente viu que isso fisicamente está ligado geometricamente, né, com as leis das áreas, tá? O nosso principal objetivo nesse vídeo é usar essas leis de conservação para resolver o problema de uma partícula sob a ação de uma força central. Então, a gente tem aqui a conservação da energia, como a gente comentou, e a conservação do momento angular traz duas informações, né? Como a gente viu no último slide. Vamos tirar agora as informações a partir daqui, ou seja, o fato do movimento ser planar já é uma grande simplificação, porque aí a gente agora pode escolher aqui um plano da órbita, né? E aí nesse plano que contém aqui o centro de força, e aí nesse plano a gente usa as coordenadas polares, que a gente viu alguns vídeos atrás, eu peço para vocês relembrarem lá. De modo que em coordenadas polares, a gente viu que a velocidade ao quadrado, né, que aparece aqui na energia cinética, ela pode ser escrita como R ponto ao quadrado, que mede a velocidade radial, né, o quanto que a partícula está se aproximando ou se afastando do centro de força. E um segundo termo, que é um ômega-r, né, que tem a ver com a velocidade angular, o quanto que ela está ali rodando, né, em torno do centro de força, tá? Então, nota aqui que realmente é fantástico aqui o movimento planar, porque no caso geral em 3 dimensões, não dá para usar a coordenada polar, né? Você tem que usar a coordenada esférica e você teria um grau de liberdade a mais, a equação ficaria diferente. A gente nem estudou direitinho como é que fica aí a cinemática em coordenadas esféricas, a coisa ia ficar mais esquisita. Então, realmente é muito, muito especial aí a conservação do momento angular, permitindo que a gente tenha apenas 2 graus de liberdade, o R e o θ, e aqui está a minha energia cinética expressa em termos de R e θ. Mas agora a gente pode usar a segunda informação, a conservação do módulo do momento angular.
E aí, em termos dessa segunda informação, a minha velocidade ao quadrado ela fica escrita dessa forma. Pausem o vídeo, façam esse cálculo, ele é absolutamente central. Bom, sem trocadilho. Ele é super importante para esse vídeo. E aí, agora que a gente tem a velocidade ao quadrado escrita dessa forma, a gente pode substituir na conservação de energia mecânica. E aí a gente chega numa coisa muito especial, que é o ponto principal desse vídeo, que é o fato de que, então, a gente tem uma equação de conservação, substituindo essa equação aqui dentro, que envolve só o R. Então, é um problema efetivamente unidimensional. Então, deixa eu fazer um resumo do que a gente viu, que é muito importante. Ou seja, o potencial central a gente demonstrou que quando você tem uma força central, a gente demonstrou que essa força é uma força conservativa. Então, tem conservação de energia mecânica. Mas aqui, em princípio, ainda tem 3 graus de liberdade. Que esse V daqui tem o Vx, Vy e Vz, se você quiser. Ou, se quiser, em coordenadas esféricas. Tem 3 graus de liberdade aqui. Aí você usa o fato que o movimento é planar, puf, eliminou um grau de liberdade. Agora é só R e θ. E aí você usa esse segundo vínculo e o θ você escreve em termos de R, tá? Porque na energia cinética só aparece o θ ponto. E na energia potencial só aparece o R, por causa da simetria esférica que a gente supôs. Então, nessa conservação de energia só aparece o θ ponto. E o θ ponto eu consigo escrever em termos de R. Então, olha quanta coisa participou e teve que conspirar para que eu tivesse essa conservação de energia escrita dessa forma aqui. Então, o problema virou um problema unidimensional, só que em vez de considerar apenas a energia potencial que eu tinha, eu tenho que colocar esse termo adicional, que é chamado potencial centrífugo. Então, a ideia é que, em termos eu posso transformar esse problema central, primeiramente, num problema unidimensional que envolve apenas o raio, se comporta como um problema realmente um D, mas, além do potencial U, eu tenho que acrescentar esse potencial centrífugo, e essa soma é o que eu chamo de potencial efetivo, que é realmente um conceito absolutamente importante no estudo de forças centrais, e a gente vai ver um pouquinho melhor o significado físico desse termo. Matematicamente, então, quero chamar a atenção e destacar novamente, esse termo daqui é uma parte da energia cinética. Ele veio quando a gente escreveu energia cinética em coordenadas polares, e aí a parte da velocidade angular, o ponto todo é que a velocidade angular a gente consegue escrever em termos do L e do Rzinho, e eliminar o θ ponto. E aí, em vez de pensar isso como... Ou seja, de novo, eu sei que é uma coisa sutil, então deixa eu falar de uma outra maneira agora. Ou seja, quando eu olho para esse termo centrífugo dentro da energia cinética, eu tenho um problema aqui que eu estou pensando em mais dimensões, por exemplo, em 3 dimensões, e eu posso substituir ele por um problema análogo unidimensional, um problema efetivo em uma dimensão, no qual, em uma dimensão, eu tenho que a energia cinética é só esse termo, e eu passo a interpretar esse termo como fazendo parte da energia potencial. Matematicamente é isso que está sendo feito, e a gente vai ver como que realmente esse potencial centrífugo ele é muito importante, e tem uma física muito interessante aqui. Na verdade, tem 2 formas interessantes de pensar esse cara fisicamente. Uma delas precisa de referencial não inercial, e a gente vai falar lá para frente no curso. Mas não se preocupem com ela nesse vídeo, não vai precisar disso. Mas a gente vai ver que esse termo realmente tem uma física muito importante, tá? E a gente vai ver isso melhor nos exemplos. Ou seja, resumindo tudo, a ideia é que as nossas leis da conservação levaram o problema da força central a 2 problemas unidimensionais. Primeiro, tem um problema que envolve só o R, que eu posso resolver com tudo que a gente fez no curso sobre movimento envolvendo uma dimensão só. E depois, uma vez que eu sei o R, eu posso usar essa segunda equação, porque eu fico com uma equação só para θ. Uma vez que eu conheci o R de t, que eu consegui extrair dessa primeira equação, eu uso a segunda para descobrir o θ e eu tenho a solução do meu problema. Então, realmente é muito importante as leis de conservação, e nota que realmente bastam 2 equações, porque a conservação do momento angular já me disse que o movimento se dá num plano. Então, se você quiser, você pode escolher esse plano como sendo um plano XY, e automaticamente você vai ver aí que o terceiro grau de liberdade, o Z da partícula, ele vai ser sempre 0. Ele vai ficar sempre nesse plano, que é o plano do movimento, aqui está a origem, né, o centro de força, tá?
enfim, esse é o caminho das pedras. Para ganhar intuição, vamos então ver um primeiro exemplo, que vai ser muito importante para a gente no curso, que é o caso em que a força central ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância, que vai cobrir o caso da gravitação. E vocês podem verificar, pelo que a gente fez nas aulas anteriores, que o potencial associado a essa força vai ser menos alfa sobre R, e, portanto, o potencial efetivo vai corresponder a somar aqui a barreira centrífuga com esse termo menos alfa sobre R. E aí nota que qualitativamente já que o gráfico da potencial efetiva tem essa forma. Tem uma física riquíssima aqui, a gente vai levar mais de uma aula explorando isso. Então nota o seguinte, quando você está a uma distância muito grande, esse termo, a barreira centrífuga, como cai com R ao quadrado, ela é desprezível frente ao potencial gravitacional, que cai só com 1 sobre R. Então, para longas distâncias, a gente tem um potencial atrativo. De fato, nota que a força sendo sempre menos aqui o gradiente do potencial, ela vai apontar sempre no sentido em que a força decresce. Então, a força gravitacional ela é atrativa, ela vai, então, tá puxando aqui para a esquerda. Então, a energia potencial vai para zero por valores negativos, né? Porque nota que se a energia potencial fosse para zero por valores positivos, aí a força seria repulsiva, tá? Só que aí estaria para a direita aqui. Então, faço essa análise em detalhe. E, por outro lado, quando você vai chegando aqui para R tendendo a zero, agora é a barreira centrífuga que domina, tá? E a barreira centrífuga, ela vai para infinito, ela vai para mais infinito quando o R vai para zero. E aí, isso significa, então, que o gráfico ele tem mais ou menos essa forma. Ele vem aqui de valores próximos a zero negativo, depois ele tem que ir para mais infinito. Tem algum lugar, ele começa descendo, em algum lugar ele vai ter que ter um mínimo, e depois ele diverge para mais infinito. Então, a gente vai querer agora explorar qualitativamente um pouco da física desse potencial, que a gente vai, na verdade, tirar ainda bastante coisa nas próximas aulas. E aqui nesse exemplo que a gente está vendo, a gente botou algumas energias de referência e cada uma delas tem uma física bem rica. Vamos interpretar separadamente, vamos começar analisando. Suponha que a partícula ela tem um movimento com energia E2. A energia é uma constante de movimento, então se ela começa com energia E2, ela vai ter essa energia para sempre. E aí, quer dizer, aqui entra o fato lá do movimento ser efetivamente unidimensional. Quer dizer, vamos pensar como é que seria aqui a interpretação unidimensional. Imagina que a partícula começa nesse R, tá? E imagina que inicialmente o R ponto fosse negativo. Estou dando aqui as condições iniciais do problema. Então, nesse caso, a partícula, como ela tem energia constante, ela vai se mover nessa direção. Então, nota que a energia, conforme ela vai se aproximando aqui do centro de força, de R igual a zero, só que ela chega aqui numa distância de menor abordagem, o mínimo possível que ela chega de distância, e não consegue passar disso, porque aqui a energia potencial efetiva ficou igual à energia mecânica. Então aqui vai zerar o R ponto, e aí daqui ela vai começar a voltar e vai para o infinito. Então aqui é um movimento ilimitado. Agora, muito cuidado com essas interpretações, esse não é um problema unidimensional. O movimento da partícula não é retilíneo, ela não chega no ponto mínimo e depois volta. Não é isso que acontece. O que acontece é simplesmente isso, que esse gráfico está me dizendo as distâncias, mas ainda tem aqui o movimento orbital. Nota que a partícula só não cai no centro de força, porque tem essa barreira centrífuga que só existe com o momento angular diferente de zero. Se o momento angular é diferente de zero, é que ela está rodando também. Então, para ilustrar melhor o que acontece, vamos fazer a seguinte análise. Vou dar o seguinte exemplo. Mais para frente no curso, a gente vai demonstrar que quando a gente tem então esse caso ilimitado, no caso gravitacional, a gente vai demonstrar que a trajetória é uma hipérbole. Tá? Então, aqui dois comentários importantes. Primeiro, olhando só para esse gráfico, a gente ainda não tem como saber qual é a trajetória. A gente vai ter que fazer uma análise bem mais complicada que a gente vai fazer depois. Mas só para a gente conectar aqui com a interpretação física desse gráfico, a gente está dando como exemplo algo que a gente ainda não tem como demonstrar, que a gente vai fazer depois, mas que é o caso hiperbólico. Então, olha só o que acontece aqui. A gente tem aqui, por exemplo, um objeto, então, interagindo com o Sol. Se a energia mecânica dele é positiva, lembrando que esse potencial a gente está tomando como zero de energia potencial no infinito, a gente sempre pode escolher essa convenção. Então, olha só, se ele tem energia positiva, é o que a gente falou. Ele pode até, se ele começar com R ponto negativo, ele vai se aproximando do centro de força, mas ele não cai no centro de força por causa da barreira centrífuga e ele volta.
Olha aqui a interpretação do que está acontecendo. Ele está vindo aqui de menos infinito. Ele está vindo lá, por exemplo, tão de longe quanto você queira, com a condição inicial. E aí, devido à atração gravitacional, ele vai se aproximando do Sol. Olha como a distância dele está reduzindo. Olha como está reduzindo, reduzindo, reduzindo. Aí, de repente, ele chega no ponto de menor distância, que é isso que está indicado com R2 aqui na figura. E aí, justamente, então, nota que é uma força sempre atrativa, mas como ele tem esse momento angular, como ele tem uma velocidade angular alta, isso significa que o centro de força não é capaz de prender ele. Então, ele chega no ponto mais próximo, mas depois, pela inércia dele, ele vai embora para sempre. E aí, nota que agora o R só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta, que é isso que esse gráfico está mostrando. Mas não é um gráfico retilíneo, isso é extremamente importante destacar. Aqui um exemplo concreto disso aqui nesse GIF, é esse objeto, esse Oumuamua, que foi em 2017 observado como o primeiro objeto interestelar, aí aqui observado pelo telescópio. Ele está seguindo realmente uma trajetória limitada, né? Em princípio ele interage com outros corpos também, então não é exatamente uma hipérbole, né? Mas a primeira aproximação você vê que parece aqui bem aquela hipérbole que a gente fez. Ele vai se aproximando, aqui ele está chegando, chega no ponto de menor aproximação e volta, né? Tá? Vamos então agora analisar o outro caso, o caso em que a energia é zero, corresponde a essa energia do fundo do poço. Então agora isso significa que o R não muda. Se o R não muda, o movimento é circular. Então novamente aqui, cuidado com a interpretação, ele não está parado, tá? Porque tem aqui a barreira centrífuga, e se não tivesse a barreira centrífuga, se você zerar esse termo, aí a energia potencial ia ser só o menos alfa R, não ia ter esse mínimo, né? Então, realmente, aqui corresponde a um movimento circular. E esse é o caso que vocês veem lá desde o ensino médio. Então, aqui, para a gente agora, vamos analisar, fazer os cálculos. Eu vou até fazer aqui, pegando aqui um MUD-R qualquer. Que a gente vai ver que tem várias interpretações, são até mais gerais do que o caso da interação gravitacional. O que caracteriza, então, a energia circular é ser o mínimo do potencial efetivo. Então, isso corresponde, para eu achar aqui a posição do mínimo, eu devo derivar o potencial efetivo e igualar a zero. Então, fazendo a conta, vocês vão ver que a derivada desse potencial calculada em R igual a R0 tem que dar zero, e isso vai te dar uma equação para determinar quem é o R0. Né? R0 é justamente o ponto para o qual a derivada do U é zero, como vocês veem aqui nesse gráfico. E aí, você vê então que a condição para isso acontecer é que L2 sobre MR0 ao cubo tem que ser igual a menos F de R0. Então, tem várias discussões importantes aqui. Primeira discussão é a seguinte: nota que esse lado esquerdo é positivo. Então, só vai ter solução para esse cara se o F for negativo. Lembra que a gente definiu o F como sendo F de R vezes R chapéu. E o R chapéu é um vetor para fora, do jeito como a gente definiu. Então, o F ser negativo significa que a força está para dentro. Ou seja, é bem intuitivo. Para você ter uma órbita circular, é necessário que a força seja atrativa. Se a força for repulsiva, aí não tem como. Aí esse cara não vai ter nunca uma órbita circular. Tá? Então, essa é uma primeira observação. No caso gravitacional, por exemplo, esse é exatamente o caso. E aí você tem a possibilidade de uma órbita atrativa, de você ter uma órbita circular aqui. A segunda observação é a seguinte: a gente fez esse cálculo em vídeos anteriores. O momento angular ele é dado por m θ ponto r ao quadrado. E aqui o θ ponto estou escrevendo como ômega, que às vezes é comum. Então, substituindo isso aqui, vocês vão obter uma equação bem familiar. Pausem o vídeo, façam a conta, antecipem, interpretem a equação que vocês obtêm. Vocês vão ver que nada mais é do que a equação que diz que a força no movimento circular, essa força atrativa aqui, está funcionando como resultante centrípeta. Que é lá o que vocês usam já no ensino médio, aqueles programinhas de satélite, movimento circular, para determinar o R0 e tal. Então, de novo, chamando a atenção que, na realidade, dado aqui o potencial, você tem quem é o R0, que satisfaz essa equação, porque que satisfaz, portanto, uma órbita circular. Mas, na verdade, para todo ponto do espaço que você bota, você tem uma possibilidade de órbita circular. Basta você ajustar o ômega, ou seja, basta você ajustar o momento angular inicial que você coloca, ou a velocidade inicial que você coloca. Então, essa equação daqui também diz isso. Dado um R0, quem é o ômega que você tem que escolher
para ter uma órbita circular. Porque, de fato, nota que quando você muda o momento angular, você muda a fórmula do potencial efetivo e muda esse gráfico, de maneira que agora o mínimo vai estar em outra posição. São maneiras diferentes de interpretar o mesmo resultado. Aqui, inclusive, uma discussão bonita que dá para fazer, ligado aqui, apareceu inclusive no Principia, aqui um desenho um pouco maior e melhor para ver. Imagina que você joga aqui uma bala de canhão, e você joga com uma velocidade pequena, ela cai aqui. Você joga com uma velocidade maior, ela cai aqui na frente. Se você joga ela com uma velocidade grande o suficiente, o que acontece é que agora, quando ela vai cair no chão, o chão não está mais lá. Então, essa é a ideia que se você der a velocidade certinha, ela entra em órbita aqui, tá? Então, a gente vê que o orbital é um eterno cair. Quando ela vai cair no chão, o chão não está mais lá, ela fala, ué, cadê o chão? Ela foi parar aqui, então vou cair para lá. Mas aí, quando ela finalmente chega lá, ué, cadê o chão? Já mudou. Essa é uma assim, ideia muito profunda, que inclusive destaca uma das grandes unificações da história da física, né? Que é a ideia de que a física que descreve o mundo celeste é a mesma física que descreve o mundo terrestre, que a conexão é você jogando cada vez com velocidades maiores. Nota que para uma dada distância que você está jogando, jogar com velocidades maiores é aumentar o L. Então, em algum momento você vai estar dando aqui essa velocidade certinha para casar com o movimento circular, por exemplo. Então, inclusive, quando a gente pensa na órbita desse jeito, a gente vê realmente a dupla interpretação desses termos que a gente comentou, né? Quer dizer, a gente pode pensar então que, apesar dele ter uma energia potencial atraindo ele aqui para essa força atrativa, a gente tem uma barreira centrífuga e aí no movimento circular essas coisas se compensam perfeitamente, ele mantém o R constante. Mas você também, se você quiser, pode interpretar esse cara daqui, exatamente, lembra matematicamente de onde ele vem, como uma parcela da energia cinética, quer dizer, e a gente vê que na órbita é exatamente o que acontece. Apesar, ele está sendo atraído, mas ele está tão rápido que quando ele cai, enfim, ele anda muito para frente antes de cair. Ele anda tão para frente que ele percebe ali a curvatura da Terra e, puf, ele não está mais lá. E assim por diante, tá? Então tem uma física muito, muito rica aqui. Agora vamos, por fim, considerar o caso em que a energia seja, por exemplo, essa E1 aqui, ou seja, uma energia que é negativa, mas acima aqui da mínima. E aí, nesse caso, o movimento ele é limitado, ele está contido aqui, ele fica radialmente oscilando entre uma posição mais próxima do centro de força, que é o chamado pericentro, e uma mais longe, que é a chamada apocentro. De novo, olhando só para esse gráfico, a gente não tem nenhuma informação ainda da trajetória, a gente nos próximos vídeos vai aprender como calcular, mas só para dar aqui, só para justamente dizer como que essa informação, em princípio, é compatível com vários movimentos, considera esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, a gente justamente tem um caso em que a partícula, por exemplo, ela começa aqui em RP, que é a distância de mínima abordagem, aí ela vai se afastando, enquanto ela vai se afastando, ela vai girando, porque ela tem um momento angular não nulo, lembra, por causa da barreira centrífuga. Aí ela vem girando, vem girando, vem girando, aí aqui ela chega no ponto de maior distância, ela começa a voltar, e aí, enfim, e ela vai aqui, nota, ela vai, pode ser um movimento bem complicado, né? Tudo que esse gráfico está dizendo para a gente o movimento radialmente ele se dá em RP, entre RP e RA. RP, o que acontece? O R ponto vai zerar. Nota que a velocidade dele nunca zera, porque isso violaria a conservação do momento angular. Tudo que acontece quando ele chega nesse ponto, a velocidade dele é o R ponto zero, e aí ele começa a se afastar, quando chega aqui o R ponto zero, ele começa a se aproximar, e assim por diante. Na realidade, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Para o caso do potencial gravitacional, a órbita para energia, como é 1, vai ser sempre uma elipse. A gente vai demonstrar isso, não tem como ver isso só pelo gráfico, mas olha de novo como é compatível. Esse aqui é o ponto mais próximo do centro de força, que é onde está o Sol. Aí ela passa aqui, ela vai se afastando do Sol, se afastando, se afastando, se afastando, chega aqui no ponto de maior distância, que é o apocentro, que no caso do Sol é chamado de afélio, né? E vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, puf, chega lá no pericentro. Então depois a gente vai mostrar esse gráfico, mas é para chamar a atenção que, olhando só daqui, a gente não tem como saber ainda a trajetória. E o caso geral, se você puser aqui um UDR qualquer, pode ser arbitrariamente complicado. Inclusive, não precisa ser fechada a órbita, né? No caso do potencial gravitacional, a gente vai ver que é fechada, mas não precisa ser. Em geral, não é. É um gráfico bem complicado por vezes. A gente vai ver como obter ele.
Como segundo exemplo, analisem esse potencial efetivo aqui, em que a gente tem um potencial atrativo, então estou supondo K maior do que zero, só que agora ele cai com, o potencial cai com 1 sobre R ao cubo, ou seja, nessa situação, a gente, vocês podem, peço para vocês fazerem a análise do gráfico que nem a gente fez lá do problema de Kepler, mas agora, como a força atrativa cai com uma potência maior, trocam os papéis. Então agora a barreira centrífuga é dominante para R grande, faz você ir para zero então por valores positivos agora. Então para R grande a sua força efetiva é uma força repulsiva. E para R pequeno quem domina é a atração, e aí a gente tem aqui uma força atrativa indo para menos infinito. E aí o que é interessante desse gráfico é que justamente, quer dizer, você vê que você agora pode cair no centro de força dependendo da sua energia. Então, em particular, se você começa aqui exatamente com essa energia do máximo, você vai estar numa órbita circular. Mas se você der um peteleco para a direita, a partícula vai para mais infinito e não volta. Um peteleco para a esquerda e, puf, ela cai no centro de força. Então, essa órbita circular ela é instável, ao contrário do que tinha acontecido no último caso. Então, só para chamar a atenção que quando a gente fala em barreira centrífuga, há de se tomar cuidado, né? Porque assim, ela pode não conseguir impedir a caída no centro de força. Ela só impede a queda se a sua força cair com uma potência que seja menor do que 2, né? E o momento angular se conserva, certo? Que é um problema de força central, todo problema de força central se conserva. Então, se esse cara de fato for cair no centro de força, se o R for para zero, a velocidade teria que ir para infinito. Então, isso já mostra que isso aqui não é um problema muito realista no seguinte sentido. De fato, quando você vai se aproximando do centro de força, ou você começa a ficar muito rápido, a ponto que você precisa de outras teorias, que a gente sabe que acima, quando a velocidade começa a ficar da velocidade da luz, Newton não vale mais, ou então isso significa que esse potencial vai deixar de ser dessa forma. Às vezes isso é uma descrição, potencial 1 sobre R3 é uma boa descrição para distâncias longas, mas não para distâncias curtas. Isso acontece, por exemplo, no campo de multipolos, que vocês vão estudar em outros cursos. Às vezes o pessoal até usa esse tipo de potencial para fazer um modelinho de mecânica de horizonte de evento e tal. Fica como comentário extra. Então, na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente calcula as trajetórias, tá? Aqui eu só estava querendo enfatizar algumas interpretações qualitativas desse gráfico. E a gente, na próxima aula, vê melhor como extrair do potencial efetivo a possibilidade de calcular as órbitas de uma partícula sob a ação de uma força central. Então, isso encerra essa aula. Obrigado pela atenção.